Vamos lá então, vamos dar início aqui ao programa de hoje. Olha só, me diz uma coisa, mas seja sincero, tá? Você sofre por ser tímido? Já passou aí por alguma situação em que a timidez acabou sendo um obstáculo aí na sua vida e fez você perder uma boa oportunidade, seja de trabalho, seja de relacionamento? Pois bem, tem uma dupla que eu encontrei na internet que nos últimos 10 anos, gente, sofreu muito aí por causa da timidez, mas resolveu virar esse jogo, tá? De tanto pesquisar e estudar sobre esse assunto, né? O Osmar Neto, que é empresário, e o Matheus Camargo, advogado, eles conseguiram criar um manual com estratégias eficazes para destravar, né, socialmente e ganhar mais confiança nas pequenas ações do dia a dia, tá? E aí eu convidei os dois, né, para contar um pouquinho mais sobre esse projeto chamado Mais Sociável, e os dois aceitaram. Eles vieram de São Paulo, né, São Paulo capital, para estarem comigo aqui, então vou apresentá-los. Bem-vindo, Osmar, e bem-vindo então, Matheus. Obrigado. Obrigado. Olha, eu quero ver quem vai começar aqui, porque eu já sei que os dois não são tímidos mais, né? Então, falar aqui não vai ser o problema. Osmar, vou falar com você, que foi meu primeiro contato, né? Tá. Seu vídeo chegou de alguma forma até o meu algoritmo lá no Instagram e eu achei interessante, falei, por que não, né? Tantas pessoas sofrem com timidez, né? E esse já foi um problema na sua vida, né? Sim. Primeiro eu queria agradecer o convite, muito obrigado, uma excelente oportunidade de estar aqui. E realmente, eu tinha bastante trava para interagir socialmente falando com as pessoas. E eu, apesar de estudar isso faz muitos anos, inclusive era algo que eu estudava, praticava, só que em 2019 eu fiz uma viagem, eu já não estava estudando tanto a matéria. E nessa viagem eu tinha ataque de ansiedade para interagir com as pessoas, porque eu era bem mais jovem. E foi a minha primeira viagem internacional, sozinho. E, cara, interagir com gringos e tal foi uma coisa muito louca pra mim, né? Tipo, era muito fora da zona de conforto. Só que aí eu retomei aqueles estudos que eu fazia sobre como você se tornar mais confiante, né? Perder aquela ansiedade. E um dos conceitos mais importantes era você se expor. Você não tem medo da exposição. E foi isso que eu fiz. Eu me expus, eu me forcei a interagir com desconhecidos e tal, de uma forma, assim, extremamente potente mesmo. Interagia com vários desconhecidos, mesmo sentindo bastante ansiedade. E ali foi uma virada de jogo ali pra mim, sabe? E eu comecei a ter mais confiança, estudei mais e tal. Até que passou os anos, foi passando, e aí eu conheci o Matheus e a gente quis abrir essa iniciativa, que eu acho que fez um impacto muito grande tanto na minha vida, tanto na vida dele, e pode fazer para inúmeras pessoas, né? Com certeza. E aí, Matheus, conta um pouquinho, você é advogado, né? A gente sabe que o advogado, dependendo da área de atuação, a timidez vai atrapalhar e muito, né? Com certeza. Então, tudo começou no meu ensino médio, comecei a pesquisar sobre filosofia, gostava muito de humanas, e conheci o professor Cláudio de Barros, num vídeo no YouTube. E eu fiquei apaixonado pela oratória dele, pela forma com que ele falava, e comecei a querer pesquisar mais sobre como falar em público, como me expor, como perder a timidez. E fiquei, assim, apaixonado pelo tema. Quando eu entrei na faculdade, ainda no primeiro ano, eu fui convidado por um professor para poder abrir um grupo de estudos relacionado à retórica. E foi lá que eu descobri, assim, a minha vocação mesmo, que é ensinar o pessoal a falar bem, ensinar o pessoal a perder timidez. E depois de 3 anos eu pude convidar o professor Clóvis para ir até a minha faculdade, eu fiz Direito na USP lá em São Paulo. E assim, desde então, desde que eu formei, eu senti uma falta, porque eu estava só trabalhando no escritório, gosto bastante, mas senti uma falta de poder trabalhar com essa área de comunicação, de ajudar as pessoas. E aí quando eu conheci o Osmar, sabia que ele tinha os mesmos estudos que eu, calhou muito da gente começar essa iniciativa junto, então estou super feliz. Olha, gente, e como eu conheci esses dois, né, pela internet? Eu vou mostrar pra vocês um dos vídeos, eu separei 3 vídeos deles lá, que eu achei muito legal. E um deles eu não lembro, eu acho que é o Osmar que sai na rua cumprimentando pessoas desconhecidas. Vamos acompanhar o vídeo aí. Opa, licença, tranquilo? Só pra falar que eu achei as 3 muito estilosas.
Moça, eu adorei seu corte de cabelo, acho que combinou muito com você. Mano, meu sonho é ter um bigode desse, cara. Já chegou no bigode hoje de fiapo? Para, bigodão de respeito, pô. Caraca, meia-noite, parceiro. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Luca. Como é que é o seu nome? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Gabi, eu adorei seu cabelo. Só queria falar isso, eu vi de longe ali, eu adorei seu cabelo. Parece aquele filme da Shark Boy, eu acho. Cara, eu era muito fã. Eu assistia, tipo, muitas vezes durante o meu dia na minha infância. E você me deu uma nostalgia. Muito obrigado por isso. Tá bom? Tenha uma ótima noite. Foi um prazer. Tchau, tchau. E aí, você teria essa coragem de sair, né, elogiando as pessoas na rua que você não conhece? Eles tiveram e estão levando isso muito a sério nesse projeto deles, né, mais sociável. Tem um outro também que eu achei muito legal, que tem a participação de vocês dois, que eu quero convidar o pessoal e vocês para acompanharem comigo, que vocês falam justamente sobre bebida alcoólica, né? Pessoas que usam da bebida alcoólica para serem sociáveis, mas que nem sempre, né? A gente precisa dessa bebida para poder ser sociável. Vamos acompanhar aí. Você ainda acha que você tem que beber pra curtir, pra socializar e pra ter uma noite legal? O fato é que muitas pessoas bebem para neutralizar partes do cérebro e não precisarem lidar com a ansiedade social de ambientes como esse. Se você está utilizando o álcool como uma válvula de escape, provavelmente você vai beber demais, você vai esquecer o que fez e vai se sentir que nem um lixo no dia seguinte. Em vez de você empurrar sua ansiedade para baixo do tapete, tenta começar a socializar sóbrio. Tenta começar a se divertir, simplesmente sendo natural e falando o que você quer falar. O que é difícil para muita gente, né? Muitas pessoas usam a bebida para, né, colocar uma máscara ali porque não sabem se comunicar, não sabem viver socialmente. E tem um outro vídeo que eu vou chamar também para depois a gente já dar sequência nesse bate-papo com os dois, né? Que é sobre tom de voz. Vamos acompanhar comigo. Bom dia. Bom dia. Bom tom de voz contra mau tom de voz. Vamos começar com mau tom de voz e perceba a reação das pessoas. Bom dia. Bom dia. Vocês conseguem perceber que eu tô me deprimindo falando dessa forma? Então vamos lá. Bora fazer o bom tom de voz. Bom dia. Opa, bom dia, amigo. Beleza? Bom dia, gente. Tudo bem? Viram? Até a reação das pessoas ficou muito melhor. E aí, né, essas são ações simples, né, que a maior parte das pessoas, eu acredito, que jamais faria isso, né. Eu sou muito dessas de dar bom dia nas ruas e eu vou contar um relato meu aqui. Quando eu me mudei de Poços de Caldas pra cá, já tem 8 anos aí que eu moro aqui em Varginha, eu sempre saía na rua pra correr ou, né, tava andando na rua, bom dia, boa tarde, ninguém me respondia. Eu falei, gente, o que será que é, né? Depois eu fui perceber que o morador aqui ele era mais receoso no começo. Hoje em dia eu acho que já mudou muito. Tem muitos moradores em Varginha que são de outras cidades e já são mais, né, calorosos, vamos dizer assim. Mas isso mostra uma experiência muito legal, né? É, exatamente. E voltando um pouco à questão do álcool também. Vamos lá. Assim, eu acredito que o problema principal... Se você quer beber um pouco ali, tranquilo, para se divertir, tranquilo. Só que, no meu caso, e eu acho que no caso, antigamente, no caso de muitas pessoas, é como se o álcool fosse uma muleta, né? Precisa álcool para conseguir socializar, para conseguir falar. Sendo que, se você adquire aquele hábito, você não está evoluindo a sua habilidade de socializar, você está dependendo de uma substância que no fundo é tóxica. E aí se você chega em algum local, algum evento social que não tem bebida alcoólica, aí você se trava. Esse é o problema, né? Esse que é o ponto, né? Então por isso que a gente incentiva sempre as pessoas tentarem socializar também de forma sem nenhuma substância para conseguir melhorar essa habilidade, porque é uma habilidade. Tem como você melhorar ela. Tem pessoas que pensam que pelo fato de ser tímidas, elas vão ser assim para sempre. Não é o caso. É uma habilidade como qualquer outra, sabe? E aí, dá uma dica pra gente, né, de como, né, transformar essa habilidade que talvez aquele tímido não consegue, vai ficar retraído. A gente vê até pela postura, né, o tímido ele é mais retraído, ele é mais fechado. E o extrovertido não, ele já é mais aberto, já vai. Como, né? Dá uma dica para quem tá em casa acompanhando
de como tentar deixar dessa timidez menos impactante nesse dia a dia. Vamos lá, tanto para falar em público quanto para interagir socialmente, a dica é a mesma. Uma frase forte que a gente costuma falar para os nossos seguidores, para os nossos alunos, é que timidez é egoísmo. Como assim? Quando você interage com o seu interlocutor ou com os seus interlocutores, você fica tímido, porque na hora de você interagir, em vez de você pensar na mensagem que você está pensando, em vez de você pensar em como o outro está se sentindo, você pensa em você. Pô, como que será que ele vai lidar com esse elogio? Qual que é a visão dele sobre mim? Será que eu vou passar vergonha? Será que vai dar branco? É sobre mim. Quando eu me sinto tímido porque eu estou pensando na impressão que eu passo para o outro. Em vez de entender que uma boa interação social é sobre você oferecer valor para o outro. E por isso que o vídeo do elogio é tão legal. E por isso que é um exercício tão legal para as pessoas poderem fazer. Porque quando você elogia alguém, você pode olhar no rosto dela que você impactou positivamente o outro. E quando você fala pensando no outro, a timidez vai embora. Quanto menos você pensar em você e mais no outro, mais fácil vai ser a comunicação. E eu acho muito legal, vocês também têm, eu não separei, mas vocês também têm vários vídeos mostrando chega em um local sozinho, né, e acaba interagindo com o espaço todo, com todo mundo lá. Isso deveria ser comum, né? Eu falo que quando eu me mudei pra cá também, eu ia em hamburgueria sozinha, eu ia tomar cerveja sozinha, por que não? Ao cinema, tem muita gente que fala, gente, mas você vai ao cinema sozinha? Pô, gente, por quê? Não pode? Tem que ter alguém. A gente tem que entender que a nossa companhia é muito boa. Se a gente tá, né, com autoconhecimento, se a gente tá feliz com a gente mesmo, a companhia que tá ao lado ali, ela vai agregar. Caso contrário, a gente vai se retrair ainda mais, né, Osmar? Exatamente. E eu sinto que a gente perdeu um pouco disso, né? Por exemplo, uma criança ou um bebê, por exemplo, ele tá com vontade de interagir, de sorrir para uma outra pessoa, de pegar alguma coisa, ele vai lá e faz isso, sabe? A gente, parece que foi passando os anos, a gente criou uma dificuldade, um receio em interagir com o outro, porque a gente fica ligando muito no que o outro vai pensar. A gente vai sendo muito moldado, né? Exato, uma coisa, a gente exatamente. vai perdendo essa característica de criança, né? Essa inocência, né? Exato. Essa coisa de agir conforme a sua intenção, né? E então a gente pensa demais, né? E é por isso que eu e o Matheus sempre fala, a gente tem que mudar essa perspectiva que é sobre a gente, o que os outros estão pensando de mim e pensar assim, como que eu posso oferecer boas emoções para o outro? Se você muda essa perspectiva, grande parte das pessoas vai embora e você consegue oferecer boas emoções para a interação e fica mais tranquilo a interação, entende? E eu achei muito legal, né? Você falou aí uma palavra, ansiedade, né? É um mal que a gente já tem visto aí já de uns anos para cá, desde a pandemia, isso tem piorado. E a ansiedade, ela vai acarretar ainda mais, né? Ela vai pesar ainda mais nas costas de quem tem timidez, né? Sim, e esse é uma das nossas mensagens falando em relação ao álcool. Porque as pessoas ficam tímidas, principalmente os mais jovens, principalmente os que tiveram ali o período da adolescência, de 15, 16, 17, durante a pandemia, e eles estão entrando na vida adulta sem ter tido a experiência de ensino médio. Então, quando eles vão socializar, eles vão ter mais ansiedade ainda do que os jovens da nossa época. Até porque o celular está mais desenvolvido, são crianças que já nasceram ali com celular, smartphone. E na hora de interagir, na hora de entrar na faculdade, é muito fácil você acabar bebendo demais, em vez de você aprender habilidades sociais, que você já não aprendeu no seu ensino médio. Você vai e bebe bastante, você coloca a ansiedade para baixo do tapete, e na hora de interagir numa entrevista de emprego, em um ambiente de networking, você não consegue desenvolver, porque você não treinou. Como o Osmar bem falou, é um treino. Se você não treina, você não evolui. E aí já começa, né, essa fase da pandemia que deixou muitos adolescentes em casa sem interação nenhuma, né? Porque, pelo menos na minha época aqui, né, não sei a idade de vocês, mas na minha época, acredito que vocês devem ter mais ou menos a mesma faixa etária que eu, os trabalhos na escola eram apresentados para a escola, para a sala toda, dependendo do trabalho do semestre, era para a escola toda. Então, eu cresci com isso e é muito legal, né? A gente vai tentando trabalhar isso, esse medo, essa timidez, já desde... O trabalho, interagir com as pessoas, essa é uma saída muito eficaz. E olha, eu quero, né, até agradecer imensamente, porque quando eu fiz o convite para o Osmar, né, ele falou assim, não, mas onde fica o estúdio? E olha, fica aqui no sul de Minas, em Varginha. Não, mas a gente vai. Meu Deus, eu achei até de início que era de Campinas, mas não. Fico muito feliz de saber que vocês enfrentaram aí quilômetros e quilômetros, saindo lá de São Paulo, capital, para estarem comigo hoje.
fica o convite, tá? Quero até, Michele, se puder colocar aí, ó, mais sociável, até coloquei, que é o endereço da página do Instagram deles, que é bem legal, gente. Os vídeos, eles estão sempre disponibilizando essas experiências, né, que você consegue aplicar aí, sai na sua rua, sai no seu bairro, às vezes você não fala nem oi pra ninguém no seu bairro. Exercícios simples que você pode já trabalhando para acabar com essa sua timidez, tá bom? Então, quero agradecer Osmar por estar aqui comigo hoje e Matheus por estar aqui comigo. Obrigado. Fica o convite para vocês visitarem Varginha mais vezes para estarem aqui comigo, tá? Maravilha. Vamos interagir com os ETs também. É isso aí, obrigado, viu, Lúcio? Fiquei muito feliz de estar aqui e queria mandar um abraço pro pessoal da minha cidade, de Pouso Alegre, que é aqui pertinho, dar um beijo para todo mundo, pro meu avô, que ele comandou um programa de TV em Pouso Alegre um tempão, Legal. foi radialista, então Seu nome, lembrei o nome nele do o tempo seu inteiro. avô, ele já Paulo faleceu, César não? Camargo. Ainda... Não, tá vivo, Como que tá ele chama? assistindo. Paulo César Camargo. Paulo César Camargo, meu amigo aqui, né, de transmissões. Um beijo pra você, um beijo pra toda a cidade de Pouso Alegre, a gente tem uma audiência muito legal. Tá vendo, gente? Saiu aí de Pouso Alegre, fez direito lá na USP e tá aí ganhando mundão, tá? Fica esse exemplo bem legal, tá bom?